A crença universal em dois poderes, o poder do bem e o poder do mal, continuará a operar em nossa experiência, até que você individualmente e eu individualmente nos lembremos de rejeitar essa crença em dois poderes. No capítulo 10º de Lucas, você vai ler que o Mestre Jesus enviou 70 discípulos, 2 a 2, em cada cidade e lugar para onde ele havia de ir. Quando os 70 retornaram, eles se regozijaram, dizendo: Senhor, até os demônios sujeitam-se a nós pelo teu nome. Mas o Mestre Jesus respondeu: Não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Nesta época, precisamos de muito pensamento protetor, mas a natureza desse pensamento deve ser a percepção de que a totalidade de Deus exclui a possibilidade de existir uma fonte do mal por si mesma no mundo, ou capaz de atuar na experiência individual. Nosso trabalho de proteção ou nossas orações por proteção devem consistir da percepção de que nada existe que seja de natureza destrutiva em nossa experiência. Em algum lugar, a qualquer momento do passado, presente ou futuro. Através dos nossos estudos e meditações, eventualmente chegaremos a esse contato com Deus em nós, pelo qual receberemos a garantia divina. Eu estou sempre contigo. Isso não virá como uma proteção contra os poderes do mal ou contra as forças destrutivas, mas como uma garantia contínua de uma presença, de um poder, de um ser, uma vida, uma lei. É nessa consciência de unidade que encontramos nossa paz. Pessoal, para a gente poder se aprofundar mais nisso que o Joel está trazendo aqui nesse texto, mais uma vez, o Mestre Gualberto está aqui conosco. O Mestre Gualberto, pela graça de seu mestre, já teve esse assim chamado despertar da consciência, iluminação espiritual. E hoje ele compartilha o que ele vive nesse estado livre do ego, nesse estado livre de todas as limitações da mente egóica. E o mestre, ele tem uma abordagem, uma maneira de compartilhar o que ele vive única. Até porque cada mestre passa o que vive de maneira peculiar. O Joel Goldsmith fala de uma maneira, usa algumas palavras, o mestre usa outras, e assim é com todo ser iluminado. Mestre, nesse trecho, o Joel comenta sobre a paz. E é muito comum, mestre, dentro da espiritualidade, dentro dos estudos espirituais, essa ideia de que devemos buscar a paz dentro de nós mesmos. O mestre pode trazer a sua visão, mestre, sobre o que é a paz, sobre buscarmos a paz dentro de nós mesmos? Ô Gilson, a paz é a ausência de toda forma de conflito. Enquanto nós estivermos dentro desse modelo, que é o modelo centrado no eu, no ego, onde nos vemos como uma entidade separada e à parte de Deus, da vida, separado e à parte do outro, daqueles que estão à nossa volta, enquanto estivermos nos vendo como o autor das ações, o senhor dos pensamentos, aqueles que estão dentro do controle de suas emoções, sentimentos e sensações, enquanto acreditarmos nesse
sentimento, pensamento, sensação de separação, onde está presente esta dualidade, haverá conflito. Não podemos conhecer a verdade da paz, porque nós não conhecemos a beleza e a graça do silêncio. Nós temos uma mente inquieta, agitada, em desordem, confusa e carregada de preocupações e problemas. Nós podemos teorizar sobre a paz, mas não podemos encontrar a paz assim. O caminho direto para essa paz é tomarmos ciência da verdade sobre quem nós somos, nesse momento. Uma vez que você tome ciência de suas contradições, de seus desejos e medos, uma vez que você se compreenda, uma vez que você compreenda isso que se passa aí dentro de você, sustentando esta separação, esta dualidade, aí sim você poderá ir além do conflito, poderá ir além desta desordem, porque há uma base para isso, que é o autoconhecimento. Sem o autoconhecimento, nós não temos uma aproximação do silêncio. É no silêncio que reside a paz. Nós temos alguns momentos de silêncio em nossas vidas. No contato com a natureza ou no contato com alguns momentos bem distintos, bem peculiares, quando você, por exemplo, está num parque, vendo as crianças brincando. Nesse instante, um certo silêncio se aproxima. Quando você está na beira de um lago, assentado, vendo aquela água debaixo do sol, ela naquele momento espelhada, sentado naquele parque também, ouvindo o som do vento passando entre as folhagens das árvores. Quando você está quieto, sem se ocupar absolutamente com nada, você está apenas olhando aquilo que ali está presente. Um olhar onde você não se separa daquelas crianças que estão brincando ali naqueles brinquedos. É só um olhar. É só um escutar quando o som das folhas chegam aos seus ouvidos. E nenhum pensamento está dentro de você nesse instante, nesse momento. Quando seus olhos pousam ali sobre aquelas águas do lago, ou diante de um pôr do sol, numa tarde, assentado sobre uma pedra, olhando aquele pôr do sol. O sol se pondo na linha do horizonte, ali naquela praia. Então, nesses momentos, você tem um encontro com o silêncio. E nesse momento de silêncio, há uma ausência temporária do sentido do eu, do ego. Então, você está em um contato com o silêncio. E nesse silêncio se revela a não separação, onde não existe nem você, nem aquilo que está sendo visto. Há só ouvir. Na realidade, você está diante de um puro observar, mas não tem alguém ali vendo. Não tem alguém ali escutando. Nesse instante, você tem um contato com o silêncio. Tem uma aproximação de uma quietude.
Nessa quietude e silêncio se revela algo fora desta dualidade e, portanto, fora desse conflito. Nesse instante, você está num contato com a paz. Mas, em geral, no dia a dia, em nossa rotina de vida, nesse movimento do pensamento em nós inquieto, ocupado com seus desejos, buscas, anseios, medos, preocupações, não sabemos o que é a paz. Mas podemos tomar ciência disso a partir de um trabalho sobre nós mesmos. Então, ter um olhar direto para todo esse movimento do eu, do ego, é autoconhecimento. E se despir desta condição, tomando ciência do silêncio a partir de uma aproximação da meditação. Aí sim podemos tomar ciência da verdade, de nossa natureza essencial, divina, real, que é amor, silêncio, verdade, inteligência, sabedoria, paz. Então, esse é o nosso propósito nesta vida. Realizar isso nesta vida. Nós nascemos para realizar isso. Esse é o nosso convite. Esse é um grande convite. É o convite desta graça para esta realização nesta vida. É nessa consciência de unidade que encontramos nossa paz. Seria maravilhoso se os estudantes levassem esse assunto de proteção para a meditação diária pelos próximos 1 ou 2 meses, sem dizer nada a ninguém. Não discuta ou mencione, mas apenas mantenha o assunto secreto dentro de si, até chegar a um lugar na consciência onde você realmente pode sentir que Deus é um e que o segredo da proteção não está em procurar um Deus para salvar ou proteger você contra alguma intrusão de fora, mas sim que a segurança, a proteção e a paz são totalmente dependentes da sua lembrança e percepção da verdade de Deus como um, infinito. Você não vê que o mundo está buscando a paz, assim como está buscando segurança e proteção fora do seu próprio ser? Considere que nenhuma paz, nenhuma segurança e nenhuma proteção são encontradas, exceto em nossa percepção individual de Deus como um, o único ser, a única presença e único poder. Não podemos dizer ao mundo sobre paz, segurança ou proteção, mas podemos encontrá-las para nós mesmos e assim deixar o mundo ver, pela nossa experiência, que encontramos um caminho maior do que a crença supersticiosa em algum poder do bem, que milagrosamente nos salva de algum poder do mal. Nós não podemos dizer ao mundo que não há perigo de fontes externas, influências ou poderes, mas a nossa realização desta verdade pode fazer da harmonia, plenitude e perfeição de nossas vidas tão evidentes que os outros, um a um, se voltarão para buscar aquilo que encontramos. O que nós encontramos? Encontramos um Deus a quem podemos rezar e de quem podemos receber favores especiais que outros, menos favorecidos, não podem receber? Nós encontramos um Deus a quem podemos orar e receber cura, suprimento ou proteção? Definitivamente não. Não, não. Não encontramos tal coisa. Encontramos Deus como um.
encontremos Deus como nosso verdadeiro ser. Nesse trecho, Joel comenta sobre o verdadeiro ser. Mestre, dentro da espiritualidade, é bem comum a ideia, o entendimento de que existe um eu inferior e um eu superior. O mestre pode compartilhar a sua visão, mestre, sobre esse assunto? Sim, Gilson, há uma realidade. Mas essa realidade, ela não é isso que o pensamento tem idealizado, está acreditando. Tudo que o pensamento em nós faz é dar nomes às coisas. E assim nós denominamos essa realidade de eu superior. Então, os seres humanos, nós, nesse processo de busca pela realidade divina, veja, com base em todas as crenças que nós já temos, nós temos também agora mais uma, a ideia de um eu inferior e um eu superior. Nós precisamos nos despir disso, nos livrar de tudo isso. Só então podemos ter um contato direto com aquilo que está fora das crenças, fora dos rótulos, dos clichês, dessas etiquetas. O pensamento, ele para dar continuidade a si mesmo, ele tem feito isso, na verdade, há milênios. Nós chamamos de eu superior, de Deus interno, de verdade de Deus. Mas essas expressões são expressões construídas pelo pensamento. Nós precisamos ter um contato direto com a realidade e não com uma ideia que temos sobre a realidade, como nós temos feito. Para uma ideia sobre a realidade, nós colocamos um nome e nos agarramos a esse nome, nos agarramos a essa expressão. E passamos uma vida inteira em busca desta dada coisa que tem um nome que o pensamento colocou. É por isso que o ser humano está nesta busca deste eu superior, nesta procura deste Deus interno. Mas esse movimento, repare, é um movimento do pensamento, a partir de uma imagem que o pensamento tem criado a respeito desta verdade divina, que, por sinal, não é algo passivo de ser identificado dentro desse modelo, que é o modelo do pensamento. As palavras, Gilson, são símbolos. Esses símbolos simbolizam alguma coisa. Mas aqui, quando tratamos desta realidade divina, não estamos tratando de uma coisa. Não há qualquer símbolo para essa realidade divina. Ela é aquilo que está presente quando todas as imagens, símbolos, palavras, pensamentos desaparecem. Quando isso não está mais presente, quando tudo isso se foi, nós temos a realidade que está além da mente, além das palavras, dos símbolos, das imagens. Nós precisamos tomar ciência disso. O ponto é que, nesse sentido do eu, desse mim, desta pessoa, não é possível esse movimento do pensamento alcançar isso. Precisamos constatar a realidade do silêncio, que está presente exatamente quando o sentido do eu não está. Então, esse constatar a realidade não é algo que alguém possa fazer. É aquilo que está presente, é aquilo que se apresenta quando a ilusão termina. Por isso, a base para um trabalho real nessa direção é a visão do autoconhecimento. É o descarte de todas as formulações
imagens, crenças, conceitos, pensamentos e nomes. Então, nós precisamos do fim desse condicionamento psicológico. E parte desse condicionamento são todas essas formulações psicológicas. Todas essas crenças que nós temos. Inclusive, principalmente, desta realidade que está além da mente, que está além do pensamento, que é a realidade divina. Então nós temos que ter um certo cuidado quanto a expressões e a ligações a essas expressões. Podemos ficar ligados nessas expressões, nessas formulações, nesses nomes. Isso é só mais um conceito intelectual e, portanto, mais um condicionamento, mais uma crença que podemos passar uma vida inteira agarrado a ela. A realidade do seu ser se revela quando há uma aproximação da verdade da meditação. Nós temos tratado muito dessa questão da importância da meditação. É por isso que nós temos encontros onde estamos trabalhando isso juntos. Porque é a meditação real, a verdade da meditação, que revela aquilo que está fora desses nomes, fora dessas crenças, fora dessas ideias. Aquilo que é real está fora do conhecido. É disso que precisamos tomar ciência, da realidade daquilo que somos, para o descarte dessa ilusão, desse sentido do eu, presente, nesse contato com o outro, nesse contato com a vida, nesse contato com nós mesmos. O descarte disso é o fim desse modelo, desse sentido do eu. E aqui a expressão eu, não importa se a ideia é esse eu inferior ou esse eu superior. Tomar ciência do movimento do pensamento é tomar ciência dessa ilusão, que é a ilusão desta falsa identidade, deste centro ilusório, que se vê separado da vida, que se vê separado de Deus. O fim para isso é a presença da realização divina, é a presença da verdade. Então, isso é ir além dos nomes, isso é ir além das palavras, isso é ir além dos pensamentos, é a ciência da verdade se revelando. Encontramos Deus como nosso verdadeiro ser. Nós descobrimos que Deus é vida. Não uma vida sujeita a pecado, doença ou morte, mas a única vida. Nós descobrimos que Deus é a vida eterna e imortal, a nossa vida individual. Nós descobrimos que Deus é a lei, não uma lei que pode ser usada para corrigir leis de infecção, de contágio ou doença, mas a lei infinita e onipresente, que mantém e sustenta a harmonia e a perfeição de sua própria criação em todos os momentos. Deus é um e, além dele, não há outro. Por conhecermos a natureza de Deus como um, nós conhecemos a natureza da oração como uma percepção da unidade. Em Isaías, capítulo 45, versículo 22, é dito:
Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Confiança espiritual. A harmonia espiritual vem rapidamente quando desistimos do desejo de procurar harmonia física ou externa. Este é o significado interno das palavras do Mestre Jesus quando disse: Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A graça divina vem na proporção em que nos afastamos de todo sentido de paz humana, de prosperidade humana ou saúde, e buscamos a realização da minha paz, que inclui a saúde ou harmonia do espírito. Paulo nos diz que não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Entendemos que, no primeiro caso, estamos sendo advertidos contra uma fé-confiança ou dependência da criatura, isto é, aquilo que aparece como efeito. No entanto, semear no Espírito, colocando a fé, a confiança e a esperança no infinito invisível, é colher as coisas do Espírito. E desta forma, nós honramos o Criador e não a criatura. Isso foi o que o profeta Isaías quis dizer quando advertiu os hebreus contra a sua fé nas coisas humanas. Inclinam-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram os seus dedos. Um princípio profundo é revelado neste aviso. E para você que está assistindo o vídeo até o final, quero deixar aqui um convite. Se tu tem o desejo real, sincero, em conhecer a si mesmo, a se auto-investigar nesse caminho de realização espiritual, fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto, que pela graça de seu mestre já teve esse assim chamado despertar, que ele compartilha, que são chamados satsangs. São encontros de final de semana, tanto encontros online quanto encontros presenciais, inclusive retiros de vários dias, onde o mestre fica à disposição, respondendo nossas perguntas e muito mais do que isso. Pelo mestre já viver nesse estado de presença, de silêncio, ele compartilha algo que está além do entendimento, além do que a gente pode compreender. E esse algo, nos encontros, a gente pode, digamos assim, entrar de carona nessa presença, nesse silêncio, e isso é um facilitador incrível para a gente poder nos auto-investigar e conhecer a nós mesmos. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. E a gente se vê no próximo vídeo.